Aleluia! Hoje é 18 de agosto. Romanos capítulo 7, Paulo diz: o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal que eu não quero, isso eu faço. E se faço o que não quero, é por causa do pecado que está em mim. Ele estava dizendo o pecado que domina. E quantos de nós temos sentimentos maus, atitudes más, comportamentos maus? Não é porque queremos. É porque enfrentamos tanta coisa da nossa infância, no nosso passado, muita coisa se levantou contra nós e que nos causou esses danos todos. Na verdade, somos muitas das vezes manipulados pelo próprio inimigo. Mas Jesus disse para nós: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus tem alívio para a sua alma. Deus quer curar a sua alma para que você tenha uma vida muito mais abençoada. Pregamos isso nesse domingo e vamos continuar na sexta-feira, dia 22 e dia 24. Jesus está dizendo: vem até Ele e Ele vai limpar você de todos os traumas e frustrações do passado. Pensa comigo aí. Quantas das vezes você teve uma reação, uma ação, uma atitude, um comportamento que logo após você se arrependeu e disse: por que eu fiz isso? Parece que você foi manipulado, induzido, conduzido por uma situação. E novamente digo, tem a ver, amados. Procura lembrar da sua infância. O que você foi privado na sua infância? Não teve amor de pai, foi abusado, foi humilhado, rejeitado, desprezado. Não deram valor a você. Você queria tanto a aprovação das pessoas e elas tiraram isso de você. E isso criou um turbilhão de coisas aí. E você às vezes tenta consertar o que já fez de errado e fica constrangido, fica envergonhado. Mas eu quero te dizer com clareza, porque você está sendo manipulado por uma guerra espiritual muito grande. Mas se você se jogar verdadeiramente em Jesus, você poderá ser curado de todas essas coisas. Não é de hoje, é de milhares de anos que o diabo tenta contra a vida das crianças. Lembra no período do nascimento de Moisés, em que foram mortos centenas e centenas de crianças para tentar atingir um? Lembra no tempo de Jesus, em que também muitas crianças foram mortas? Lembra que o sacrifício para Moloque eram crianças? Que Moloque é o deus do aborto? Hoje ainda, o inimigo trama contra as crianças desenhos animados, filme, pedofilia, imoralidade, indecência, estupro e tantas outras coisas mais. E você acha que todos nós também não fomos atingidos de alguma maneira? Eu acabei de dizer, na minha infância eu fui abusado. E quantos outros mais? E as feridas ficaram ali. E só Jesus pode curar. A boneca Barbie, que tem um espírito de sensualidade, um espírito de luxúria, de vaidade. Tem um desenho que é chamado de Mente Podre e que até foi proibido no TikTok. Aí você vai agora também o jogo do Roblox, que é prostituição, levando crianças de 7, de 8, 10 anos de idade a criar um avatar e se vestir como uma prostituta. Eu te pergunto, as pessoas que vêm também e que estupram, que abusam de crianças, não é para criar um trauma para que tenha adultos doentes, frustrados? Aí você junta tudo isso que eu falei. Aí vem os pais que maltratavam, os pais que espancavam, os pais que só falavam palavras terríveis. Você é burro, você é tapado, como os meus pais falaram para mim. Você vai ser um drogado, você vai ser um homossexual, você vai ser isso, você vai ser preso. Tudo que os meus pais falaram aconteceu comigo. As pessoas que eram responsáveis por mim. E quanta coisa foi falada para você? A palavra de Deus diz que as nossas palavras têm poder, mas a palavra de Deus tem mais poder ainda. Por isso que eu repito novamente, se a gente se render a Deus, como diz a palavra, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Se você se arrepender com lágrimas, se render como Ana fez, Deus vai curar todas as feridas da sua alma e vai te dar uma história nova, meu querido. O mesmo apóstolo Paulo que está dizendo: o que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o que eu não quero, é isso que eu faço, por causa do pecado que está em mim. Mas esse Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 9, ele diz: mas eu esmurro o meu corpo até reduzir ele à escravidão de Cristo. Depois ele diz: para que eu não seja reprovado naquilo que eu mesmo prego. Então como é que se vence? Como é que se subjuga a vontade da carne? Tudo aquilo que veio sobre nós. Quando Paulo diz esmurrar, significa dizer: eu vou submeter a minha carne toda a vontade de Deus. O meu viver agora que eu tenho, não vivo por mim mesmo, mas vivo pela fé no Filho de Deus.
Morrer é Cristo, viver é lucro. Ou seja, ele estava dizendo, eu estou pronto para tudo, porque agora eu vivo na presença de Deus. Eita glória! Como pode todos esses pastores desse tempo agora criando escândalos? Uns roubando, outros matando, outros envolvidos com pedofilia, outros usando calcinha, peruca. Isso aí não foram traumas que não foram curados, frustrações que não foram libertas, que não foram tiradas do coração dessas pessoas? E talvez viveram isso no passado e disseram que se converteram ao Evangelho e continuam vivendo na prática do pecado. Ou seja, são pessoas que nunca conheceram verdadeiramente o Evangelho, nunca foram libertas, nunca verdadeiramente conheceram a Cristo e se arrependeram e se converteram de coração ao Senhor. Porque está escrito, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Jó 42, um dos homens que era mais para ser traumatizado da face da terra, perdeu 7 filhos de uma vez, ficou leproso, ficou miserável, teve uma mulher no pé do ouvido dele, teve os falsos amigos se levantando contra ele. Aí ele diz assim, eu me acho insignificante, e eu me humilho, eu me rendo, eu me arrependo no pó e na cinza. É o mesmo homem que diz assim, eu sei que o meu Redentor vive e por certo se levantará em meu favor. Então, para nós vencermos essas frustrações, esses traumas, essas dores, tudo que o inimigo jogou contra nós, tentando nos manipular, se a gente se render de verdade ao Senhor, nós seremos totalmente curados, libertos e teremos uma história linda para contar. Só obedeça a voz da palavra de Deus da Bíblia. Ali tem toda a resposta, toda a solução, toda a cura, toda a libertação que você precisa está na palavra de Deus. Um pastor foi preso, acusado de uma série de crimes sexuais. 10 mulheres, inclusive, já denunciaram o religioso. Jovem, morta com um tiro na nuca, olha para o pastor, que se tratava do assassino da própria filha. Que nada fica oculto. A história de um pastor evangélico. Ele pregava a palavra de Deus nos cultos, mas era foragido da justiça há 12 anos. O religioso é acusado de ter assassinado um homem a facadas no interior de Pernambuco. A polícia prendeu hoje um pastor suspeito de estuprar adolescentes que frequentam uma igreja em Guarulhos, na Grande São Paulo. Um pastor evangélico foi preso hoje acusado de abusar sexualmente de fiéis. Com quase 30 mil seguidores nas redes sociais, homens deveriam manter relações sexuais com o líder evangélico. O pastor que foi preso em flagrante, isso no interior de São Paulo, que ele compartilhava na internet arquivos de pornografia infantil. Dentro da igreja, alguém que tem a confiança dos fiéis. Nas redes sociais, mais de 450 mil seguidores, ele dá lições para jovens fugirem do pecado. A paz do Senhor Jesus e feliz carnaval. Sou Cosme Felipsen, pastor da Assembleia de Deus. Lamento profundamente por muitos dos meus irmãos em Cristo, dizendo que a cidade está na mão de Satanás. Digo a vocês que a cidade e o carnaval não é do demônio, e sim dos cariocas. O novo vídeo mostra o pastor da calcinha desfilando à vontade pelas ruas. Diz o bispo Eduardo Costa, que também é cantor, que ele estava de calcinha e peruca para fazer uma investigação. O dental real. E aí ele fica andando para lá e para cá. Essa imagem foi 4 dias antes do último flagrante ter sido feito, daquele flagrante que viralizou. Isso. Fez essa filmagem às escondidas, ali, pelo vídeo dá para ver que ele está na parte escura, escondido. Ele